Com muita alegria eu saúdo a amada igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Mas com uma felicidade assim, de tal ponto, olha, Senhor, seja no dia mau ou no dia bom, eu continuo feliz. É nesse patamar que Deus quer contemplar as nossas vidas. Você crê? Amém. Amada igreja, eu quero agradecer essa rica oportunidade a Deus, primeiro, por nos conceder aqui. Pastor Oscar, muito obrigada pelo convite. O pastor, agora, cadê o pastor Eliseu? Cadê ele? É o pastor Eliseu que estava louvando e veio aqui, né? Então ele vai escutar junto com a amada igreja. Que dom de louvar, mas acima de tudo, que fruto aqui dentro e lá fora, porque Deus me mostrou isso nitidamente. Quanto tempo eu, Renata, não escutava alguém entoar um louvor com unção, ao ponto de Deus mostrar que Ele é aqui dentro e lá fora. Você glorifica a Deus? Eu fiquei impactada para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. A palavra diz que nós temos que ter sido. E quando a irmã aqui, ela disse o Salmo 20, a oração do rei Davi, a oração de vitória do rei Davi, ela mostrou com o poder de Deus realmente que era sobre isso. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Quem é ele que tinha duas mulheres? Eucana. E o texto continua. Tinha ele, Eucana, duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, uma porção mais excelente, amada igreja, porque ele a amava. A madre. Amada igreja, no versículo 9, declarem comigo a seguir, assim: após terem comido e bebido em Siló, versículo 10, levantou-se Ana. Vamos declarar? Levantou-se Ana. Ainda no versículo 11, Ana orou ao Senhor. Ana orou ao Senhor. Versículo 11, e fez um voto ao Senhor dos exércitos. E fez um voto ao Senhor dos exércitos. Agora acompanhe comigo no versículo 17. Então lhe respondeu ele: vai-te em paz. Vai-te em paz. Olha o versículo 19. Levantaram-se Eucana e Ana de madrugada e adoraram perante o Senhor. Capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija. Esse texto, ele é muito conhecido, maravilhoso, e eu vou declarar bem para a amada igreja, nesses 46 anos e 23 anos de ministério, tentando fazer a voz de Deus, são poucas vezes que eu prego Ana. Poucas vezes. Porém, Deus, durante essa semana, disse assim: filha, é esse o texto. Só que o tema desse texto vai ser: não desista dos seus sonhos. Ana quase desistiu quando ela só pensava nela. Ela nunca perguntou no momento oportuno, lá no início, de ano em ano: Deus, é esse sonho que o Senhor quer para a minha vida? É isso que o Senhor quer para a minha vida? Esse texto tem preciosidades tão grandes, tão maravilhoso, porque a oração de Ana foi atendida. O teu sonho pode ser atendido.
Por isso, não desista dos seus sonhos. Não renuncie os seus sonhos, amada igreja. Não suspenda os seus sonhos. E não enterre os seus sonhos. Quem não sonha, não vive. E não há vida se não houver a presença de Deus. Amada igreja, o homem sonha. Mas será que Deus sonha? Será que você já escutou nessa terra, nessa geração, alguém dizer que Deus sonha? A palavra diz que Deus tem propósito. A palavra diz que Deus tem mandamentos, princípios, promessas gloriosas. Mas eu posso declarar da seguinte forma, de uma forma metafórica, uma forma assim: Deus sonha, metaforicamente falando, comparando, quando alguém se conecta com o propósito de Deus. Todo homem, toda mulher tem que se conectar com o propósito de Deus. É tão bom sonhar, é tão bom desejar algo, é tão bom que suceda os projetos de alguém, os desejos de alguém, a vontade de alguém, mas conectada com a vontade de Deus. Então nós precisamos trazer os nossos sonhos e colocar na presença de Deus. Você sabe o que significa isso? Poderosamente, é o sonho de alguém estar alinhado com o sonho de alguém. Ana, no início da trajetória dela, o sonho dela não estava alinhado com Deus, mas depois se alinhou. Se atente que eu vou dizer que é uma coisa maravilhosa. Quando eu vim trazer essa palavra, eu observei que até homens aqui também. Então a linguagem, por mais que seja um culto de irmãs, nós estamos aqui fervorosos e atentos para escutar a voz de Deus, mas vamos conectar dois corações, tanto do homem quanto da mulher. Tinha um jovem que o sonho dele era entrar no quartel. Olha que sonho! E observo hoje, olha, pastor Oscar, tem poucos homens e até jovens que não querem ir no quartel. Eu já ouvi, para que isso? Mas quando um homem entra num quartel, ele cresce moralmente, ele cresce socialmente. E por que não, se ele for um cristão, ele pode ser aquela pessoa que vai atrair muitos para Cristo, vai trazer valores lá dentro. E ele era um cristão autêntico. Chegando no quartel, ele não se misturava em rodinhas que só falavam coisas que não convinham. Quando não estava em serviço, bebiam, e ele nada. Todos à sua volta observando. O que é isso? Por que ele nunca fica junto? Então o general disse assim para alguns soldados ali: eu vou envergonhar ele, humilhar ele. Penina fez isso com Ana. E esse general queria fazer isso com esse jovem. Mas era um jovem de oração, autêntico. Tanto que quando o general sabia que ele não sabia dirigir, disse assim na frente de todos: jovem, vem aqui, pegue a chave, vá dirigir o meu carro. E ele foi. Pegou a chave, entrou naquele carro, mesmo não sabendo dirigir. A primeira coisa de um servo de Deus, daquele jovem, foi orar. Deus, eu não sei dirigir, mas o Senhor me ajuda. Olha que oração objetiva, e esse texto remete isso. E ele disse isso. Ligou o motor de partida e de repente escutou muitos ali fora chorando em planto, mesmo com o motor de partida ligado.
ele disse assim: por que vocês estão chorando? Por quê? E um deles disse assim: você não está vendo? O capô desse carro se levantou. E o seguinte, não tem mais motor nesse carro. Quem faz isso? O impossível acontecer. Quem é capaz de fazer alguém, aos olhos desse mundo, ser valorizado, deixar de ser humilhado? Aquela pessoa que nunca ninguém deu nada, de repente, ele é uma pessoa exemplar aos olhos de Deus, e Deus que valoriza, é Deus que levanta, é Deus que exalta, é Deus que faz alguém descer a sepultura e levantar a sepultura, é Deus que faz teus sonhos acontecerem. Essa história nos impulsiona a dar credibilidade na voz de Deus, porque nós declaramos aqui, quando o profeta, ele diz: vá em paz, Ana, vá em paz. Mas teve um processo, amada igreja. Alguém poderia pensar assim, olhe bem, de alguém, não só da vida de Ana, mas dessa geração. Sabe por que o seu sonho não se realiza? O problema é a maldição hereditária. Sabe por que o seu sonho não se realiza? O problema é o pecado. Sabe por que seu sonho não se realiza? O problema é um demônio da esterilidade escondido aí. Não é nada disso, amada igreja. O próprio texto declara: Deus fechou a madre de Ana. Deus permitiu o ventre dela não gerar. Mas Deus nunca disse no texto: nunca vai gerar. Deus nunca vai dizer para você assim: o seu sonho nunca vai acontecer. E pode até ser que o sonho seu não esteja conectado na vontade de Deus, mas por sua misericórdia e benignidade e nos preceitos da onisciência de Deus, Ele pode até conceder. Mas olha que extraordinário se o teu sonho, meu sonho, nosso sonho, os sonhos de toda essa geração se conecte com o propósito de Deus. Ganhar almas, atrair almas, ser um exemplo na tua casa, no entrar, no sair. Com certeza, cumprindo princípios e mandamentos, a palavra diz: sereis abençoado. Promessas estarão concretizadas no tempo de Deus, amada igreja. Aleluia. A questão aqui não é ter filhos. A questão é que Deus resolveu fechar a madre. A partir do momento que Ana disse assim: Deus, eu quero um filho. Ela nunca disse assim: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Então, o grande problema de Ana e muitos dessa geração: Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso disso. Deus, olha para mim, eu já disse que eu quero isso. Mas nunca de coração contrito, humildade, perguntou para Deus se era esse o propósito de Deus para essa pessoa. Porque, como dito lá no início, os sonhos de alguém tem que estar alinhado com os sonhos de Deus, com os propósitos de Deus, com a vontade de Deus, amada igreja. Deus, Ele tem muita coisa para muita gente. E para você nessa noite especial. E não é coisa pequena. É coisa grande. Sabe por quê? Você deixou esse mundo nesse momento. Você deixou sua vontade carnal nesse momento. Você deixou algo que a tua carne estivesse querendo para deleitar na voz de Deus. E isso aos olhos de Deus é muito grande. Então Deus está preparando o teu milagre. Cada vez
que você se posicionar dessa forma. Por que preparando? Porque existe o processo, depois o propósito se conectando para gerar um milagre. Por exemplo, amada igreja, a lagarta. Todo mundo conhece a lagarta? Para ser aquela borboleta linda, viçosa, que tem tantas borboletas lindas por aí, e essas borboletas lindas agora, eu vou estar usando uma metáfora, uma comparação. É você aqui se conectando com o brilho do Espírito Santo. Tem que influenciar a nossa vida. Mas a lagarta, ela tem um processo. Ela tem uma metamorfose para ela se transformar. A palavra fala que nós também temos um processo para sermos mais parecidos com Cristo. Então, quanto mais buscarmos a santificação, quanto mais entendermos o processo, que é de degrau em degrau, de glória em glória, de escala em escala, essa transformação, sai aquilo que não presta de nós, o pecado ainda está, a sujeira ainda está aqui, mas alguém nesse momento anseia, deseja errar menos, anseia, deseja renunciar mais, anseia, deseja se arrepender mais. Se isso acontecer, mostra o cristão autêntico, a sua metamorfose, mostra que você é o cristão verdadeiro, amada igreja. Ana chegou na presença de Deus humilhada, deprimida, desiludida. Ela se sentia sozinha, sem valor. Será que tem alguém aqui se sentindo assim? Porque era uma pessoa que conhecia a presença de Deus, entendia a importância da presença de Deus, mas nesse contexto não perguntou qual era o propósito de Deus para a vida dela. Porque o último juiz, o sacerdote e o profeta, que é o Samuel, não poderia vir nessa terra de qualquer forma. A mesma coisa, se Deus entregar o que você quer muito fácil, será que você vai valorizar? Na mesma proporção da palavra, na mesma proporção da vontade de Deus, tem muita coisa que Deus ainda não realizou na vida de alguém, porque nunca se desprove de perguntar para Deus, no alto galão: Deus, é isso que o Senhor quer? Isso vai me trazer paz? Isso vai me aproximar mais ainda de Jesus? Ou vai me afastar? Ou vai te entristecer? Ou vai me ir para outro patamar? Porque esse texto aqui eu vejo que o processo nos quebra, nos ensina, nos molda. Mas parece, em alguns momentos, esse percurso, que parece que Deus adia alguns sonhos, retarda os sonhos. Eu não estou dizendo palavra de Deus, a palavra de Deus é imutável, é inegociável. Mas Deus permite os sonhos de alguém não acontecer para passar pelo processo, para entender que Deus é Deus na sua vida. Aleluia. Por exemplo, para priorizarmos a Deus, a presença dEle. Quando, irmã, você estava entoando os hinos aqui com a amada igreja, os hinos da harpa, a amada igreja juntamente conosco, Deus falou nitidamente para mim: você chora de corpo e alma na presença de Deus. Você prioriza de corpo e alma na presença de Deus. Não importa a doença física, não importa a doença física que gera emocional. Você entendeu o que é andar com Deus, como Enoque, como Noé, como tantos outros nessa geração. Ser parecida com Cristo é priorizar, como Deus me mostrou no momento desse louvor. Significa o que então isso?
irmã, significa que esse processo é para aguentar mais um pouco. Não é um processo para te quebrar, mas é um processo para ensinar que está justificando a tua causa. E Ele vai honrar a tua vida. Receba essa palavra. Priorizar a palavra de Deus. Tem muita gente que vem hoje no culto para priorizar o que Deus faz, não quem é Ele. Porque escutem, amada igreja, o que eu vou dizer. O caráter de amor de Deus manifestado na cruz do Calvário, que a morte de Cristo significa para nós, para essa humanidade: eu te amo. Aleluia! A cruz não foi a causa do amor de Deus. A cruz foi a consequência do amor de Deus. Cristo não morreu naquela cruz para Deus te amar. Cristo morreu naquela cruz porque no amor eterno de Deus, antes da fundação do mundo, Ele já te amava. A cruz é a consequência da igreja, é a comunhão. Priorize a Deus, que o seu sonho vai chegar. E tudo vem e procede dele. Se tudo vem e procede dele, vamos posicionar agora. E os planos de Deus é maiores do que o nosso sonho, amada igreja. É muito maior, muito maior. Porém, esse texto, ele mostra que existem alguns sequestradores de sonhos. Sequestradores, sabe aquela pessoa que não torce para você? Teve uma pessoa aqui, levante a mão agora para mim, quem leu 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7? Pastor Eliseu, tudo sofre, tudo crê. Por exemplo, se tudo crê, será que dessa igreja, vou falar dessa igreja, da minha vida também, você está torcendo pelo chamado do teu irmão? Você está reconhecendo que ele é tão usado e reconhece assim: Deus, use mais ele, use mais ela. Porque Penina era competidora, era rival. E na nossa geração está cheio de Penina, querendo competir. Por quê? O que eu consigo ver nesse texto? Todo excesso representa uma falta. De ano em ano, Eucana subia para sacrificar uma porção para Penina e 2 porções dobradas para Ana. Significa, o próprio texto fala que Eucana amava Ana. Significa o quê? Que ele não amava Penina. Por que não amava Penina? Porque Penina, com certeza, tinha alguns atributos que não faziam o que Ana queria. Mas nós entendemos o costume daquela época: se alguém não gerasse, ele teria que casar com outra pessoa para gerar. Mas se Ana escutasse o profeta Eli contando os milagres que foi ocorrido com as esposas do patriarca, Rebeca, Sara, tantas as 3 ali, aconteceu o quê? Elas também não podiam gerar, mas Deus proporcionou milagres, abriu a madre delas. E por que Ana não confiou no poder de Deus? Não olhava para ela. Deus, eu quero filho. Deus, cadê meu filho? O meu esposo está subindo de ano em ano lá. Vocês estão vendo? E Penina olhando tudo isso. E Penina observando tudo isso. Penina estava doente, mas Eucana amava Ana. Significa o que, amada igreja? Eu consigo enxergar que o propósito de adorar tem que ser muito maior que o obstáculo. Tá difícil? Adore. Não tá fácil? Continue adorando. Tá cheio de pessoa que já deu sinais que não suporta a tua presença, não confia no teu chamado, não quer você por perto. Além de orar por ela, adore independente. Aleluia. Quem é de Deus
se ofende facilmente. Tem muito crente hoje comendo, se alimentando de mingauzinho. Nada sólido. Bateu, levou, saiu da igreja. Bateu, levou, dá uma. Bateu, levou, não aguenta. Bateu, levou e fala mal. E vai. Meninas entrando no coração dessas pessoas. Deixa a menina pra lá. Era uma pessoa doente, emocionalmente e espiritualmente. Mas o outro assassino que eu vejo aqui é Eli, o sacerdote. Como pode? O próprio sacerdote. Pessoa na igreja sendo igual a Eli. Ana, tá bêbada? Ana, que oração de bêbada é essa? Aí Ana dizendo assim: não, eu tenho amargura no coração, eu tenho dor no meu coração, eu tenho tristeza profunda assim no meu coração, mas eu não bebi não, de jeito nenhum. Não permita, amada igreja, que os seus sonhos sejam roubados por pessoas do seu lado, por pessoas da igreja, por pessoas da sua família, porque essa semana eu disse para uma pessoa da minha família assim: vamos comigo no culto? Essa pessoa disse assim: para que ir no culto? Para que ir no culto? Observa o que eu vou dizer. Essa pessoa conhece a palavra. Essa pessoa, ela vai em culto. Essa pessoa é uma pessoa muito usada, pastor Eliseu. Como eu vi o Senhor hoje aqui. O que adianta ir em cultos? O que adianta ter conhecimento? O que adianta ser muito usada e falar o teu coração está cheio? Porque Jesus disse: o que contamina não é o que entra, é o que sai. Satanás, ele quer uma brecha para ele entrar no coração de alguém desanimado. E eu fui no culto, alegre, mas eu poderia fazer o inverso e poderia até o meu sonho enterrar. Amada igreja, o terceiro assassino que eu vejo aqui é o próprio marido de Eucana. Olha, mulheres, os nossos maridos podem até amar a gente. E nas falas aqui de Eucana, ele dizendo: Ana, por que choras? Ana, por que não comes? Por que está mal o teu coração, Ana? Aí ele resume falando isso: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Tão bom amar, tão bom estar juntinho com alguém. E se você não tem ninguém, continue orando. Porque o homem não fez só homem, só mulher para ficar só nessa terra. Porque tem horas que é eu e Deus, é você e Deus. Mas tem horas que é o marido e a mulher e o marido. As falas de Adão: osso do meu osso, carne da minha carne. Mas não pode afastar da presença de Deus. Não pode, porque o maior de todos os seus amores deve ser o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Cuidado com os assassinos de sonhos dentro da tua casa. Porque o cara está dizendo assim: Ana, não sofra. Sofra por mim, não por teu sonho. Ana, pense em mim, não no teu desejo. Olha, chore por mim e não por buscar. Então, vamos compreender a importância de nos doar. Aleluia! Agora, nós declaramos aqui algumas atitudes que Ana teve. Ana teve atitudes maravilhosas. Nós lemos aqui que Ana se levantou, amada igreja. Capítulo 1, versículo 10. Você sabe o que é se levantar? Se posicionar. Olha, ela se posicionou. Ela não se frustrou. Às vezes, alguém lançou algo sobre a sua vida e você não quer mais se levantar. Porque quem desperta alguém, quem levanta alguém, como fez para Zorobabel e todo o resto do povo, o sumo sacerdote, é
Deus. É Deus que levanta, é Deus que dá força. A alegria do Senhor é a nossa força. Por que às vezes a gente não levanta como Deus quer? Porque a carne é fraca, é uma luta, o corpo, uma batalha com o espírito. Mas vamos vencer porque Ana venceu. Deus então prepara o milagre quando alguém se levanta, se posiciona. Agora, olha a segunda atitude aqui de Ana. Ela orou ao Senhor. Lágrimas aqui de fé, lágrimas de vitória, igual ao Salmo 20. Oração de Davi de vitória, amada igreja. Porque Tiago 5,16, a parte B, diz: a oração de um justo pode muitos em seus efeitos, pode trazer significados, pode trazer resultados muito bons, amada igreja. Ela chorou abundantemente. Aqui é uma lamentação insistindo. Eu não estou vendo, não está dando, mas eu estou me lançando. Ela também fez um voto, amada igreja, e é um voto nazireu, um voto que não é fácil. Imagina entregar alguém para sempre para Deus, quando ele chegasse a uma determinada idade, e entregar para Eli, que é o próprio Deus, para o Samuel ser o sacerdote. Você seria capaz de entregar o teu coração nesse patamar para Deus? O teu desejo nesse patamar para Deus? Porque Ana fez esse voto com Deus, amada igreja. E a quarta atitude aqui, que eu acho maravilhosa: creu na voz de Deus. Sabe por quê que nós vivemos uma geração hipócrita? Eu vou colocar falsa. Não é porque simplesmente só fica olhando para o ser humano. Se a gente olhar para o ser humano, a gente vai se entristecer. É nesse patamar que eu estou fazendo a comparação. Quantas vezes eu já olhei para o ser humano? Quantas vezes Renata se entristeceu? Ontem mesmo, eu fui no culto, olhei para o ser humano, me entristeci. Aí meu esposo falou assim: por que você está assim? Não falei nada, me calei, só orei a Deus. O que eu quero dizer isso? Vozes ecoando nesse mundo para nos entristecer, nos colocar para baixo. Mas quem ouve a voz de Deus, ela creu na voz do profeta, vai em paz. Renata não disse ontem para ninguém, mas eu debitei que hoje ia ser um dia melhor. Aleluia. E o culto hoje está extraordinário, porque o que eu vi aqui me alegrou. O pastor dizendo: aleluia, glória a Deus. Para a glória de Deus. Aleluia. E por fim, o semblante dela, quando ela creu na voz de Deus, não era mais triste, estava alegre. Olha isso, que maravilha, Severina, que maravilha. E depois disso, o versículo 19 diz: levantaram Eucana e Ana de madrugada e adoraram perante o Senhor. Aleluia. Aqui eu vejo, olha só, em Siló, ela tomou posse. Ela tomou posse da vitória. Vá em paz. Ele deu credibilidade na voz. Mas aqui no versículo 19, em Ramá, a cura. O sonho dela foi realizado. Aleluia. E depois de tomar essa posse, ela coabitou com seu esposo e fazia algo ainda. E sucedeu o filho. E se nós observarmos o texto, além de Samuel, ela teve mais 5 filhos. Aí eu faço uma pergunta que eu encerro, amada igreja. Você acha que Deus só quer realizar um sonho seu? Só um desejo seu? Só uma vontade sua? É muito mais que isso. Se conecte com o coração de Deus. Tente entender que o desejo de Deus é muito melhor para a tua vida. Não desista dos seus sonhos, porque Deus não desiste de você. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.